podcast Conexão Jovem no ar. E hoje a gente vai receber de forma muito especial a professora Patrícia, que vai falar de um tema que interessa a todos vocês, que é o mercado de trabalho e o jovem aprendiz. Paty, seja muito bem-vinda ao Conexão Jovem. Eu e a Fernanda te recebemos aqui com muito carinho. Eu tenho certeza que você tem muito que passar pra gente. Ok, Lu, muito obrigada pelo convite. Agradeço, imensamente por estar aqui com vocês, contribuindo, é claro, com o nosso podcast. Ótimo, Paty. Paty, vou começar com uma pergunta que eu acho que é o que todo mundo se pergunta quando tá para entrar, quando já tá aqui. Qual que é a importância do programa Jovem Aprendiz para o jovem hoje, para essa inserção no mercado de trabalho? Como é que você encara essa situação? Qual dica inicial você tem para dar para os nossos adolescentes? Então, o programa Jovem Aprendiz, ele é extremamente importante na vida do jovem que está iniciando a sua vida profissional. Então, ele é a porta de entrada, Então, hoje nós temos aí as qualificadoras, hoje estamos aqui pela FET, é claro, dando todo esse contexto de abertura para esse nosso jovem. Então, eu vejo que uma vez que ele inicia conosco, nos preparamos e vai para o mercado de trabalho, ele vai se sentir mais capacitado, mais seguro para enfrentar as dificuldades, os anseios aí do ambiente de trabalho. Hoje a gente tem uma grande evolução tecnológica, uma grande evolução social também, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na nossa sociedade. Você vê isso como algum empecilho para que o jovem seja inserido no mercado de trabalho ou não? Isso acaba sendo muito bom e traz mais oportunidades. Qual que é a sua visão? Então, Lu, como o nosso jovem, ele já nasceu dentro da tecnologia, eu vejo que isso não seja tanto um empecilho, pelo contrário, É até uma forma dele aprender a lidar com isso. Hoje eles têm facilidade com relação à tecnologia. Então eu acho que é uma oportunidade, sim. O que deve acontecer é que ele se prepare melhor, Aprenda a lidar com as tecnologias, desenvolva as suas habilidades práticas para ele entrar aí no mercado de trabalho mais seguro. Além de que isso traz também uma experiência, Porque a maioria das empresas hoje só pega jovem se ele já tem experiência em alguma coisa. Então, não importa, tem que ter experiência na coisa. Pode ser o menor possível, tem que ter experiência. Sim, claro. Hoje, quanto melhor você se preparar, melhor para o jovem, melhor para a empresa, é claro, Os resultados vão surgindo sem tanto sofrimento, digamos assim. Mas eu vejo que as empresas também, elas vão equilibrando isso, porque ele precisa de um tempo de amadurecimento. Então, ele tem que desenvolver a técnica, ele tem que desenvolver o lado comportamental, ele tem um prazo aí de amadurecimento, que ao longo do processo, que ele vai colher, que ele começa a colher os frutos, Então, não é algo assim tão imediatista. Nós não podemos ser imediatistas com os nossos jovens. Isso, é uma construção. Então, por exemplo, ele está saindo do ambiente de colégio, de casa, e de repente ele depara com o mundo profissional, com normas, com regras. Ele tem que saber lidar com o computador, com uma planilha. Então, isso ele tem que começar a construir dentro desse nosso contexto de aprendizagem. Dentro disso que você falou, Paty, qual que você considera que são as habilidades mais importantes que um jovem precisa ter para esse primeiro ingresso dentro do mercado de trabalho? Olha, as habilidades essenciais, ao meu ponto de vista, ao meu ver, são as habilidades primeiramente comportamentais, Essas habilidades são essenciais. Então, seria aquele jovem proativo, responsável, educado, aquele jovem que consegue ver as normas, as regras, que ele tem essa adaptabilidade à cultura da empresa, sabe? Então, essas primeiras habilidades comportamentais são essenciais. E, a segundo momento, é claro, em paralelo, desenvolver as habilidades técnicas, que está atrelada à tecnologia, que está atrelada a saber trabalhar com o computador, A forma de fala, sim, a comunicação também, outra habilidade, se comunicar, de se posicionar, que realmente seria, assim, o essencial para já começar a modelar esse jovem para o mercado de trabalho. E assim, Paty, qual que você acha que seria a maior dificuldade? Hoje, vamos supor que a Fernanda, depois ela vai nos contar qual foi a maior dificuldade dela.
mas como se a Fernanda estivesse entrando hoje para o mercado de trabalho. Hoje fosse o primeiro dia de contrato da Fernanda. O que você acha que seria assim, a maior dificuldade que você alertaria a Fernanda e fala, Fernanda, olha, isso aqui pode ser uma dificuldade, esteja atento. Qual que você considera? Olha, pela nossa convivência com os jovens, eles têm muita insegurança. Eles estão com medo, eles estão inseguros e eles estão envergonhados, eles têm vergonha de conversar, vergonha de se expor, vergonha de perguntar. E isso já tem que começar a ser preparado agora com os nossos treinamentos, dele melhorar esse posicionamento, sabe? Tirar esse medo e saber se perguntar, de melhorar a sua comunicação, de se colocar proativo, para quebrar esse medo, né? Porque eles são inseguros. É um mundo novo para eles. O novo é Eras do novo. E além de tudo, né, gente, não podemos descartar a ansiedade, né? Que eles estão muito ansiosos e têm o medo de errar. Então eles nem sabem ainda o que vão fazer direito, mas já ficam com medo de errar. E nós estamos aqui exatamente para isso, para dar esse amparo, para dar esse aconchego, para tirar essas dúvidas, para conversar, para deixá-los mais seguros. Então, o que eu falo é o seguinte: se conheça, né? Jovem, se conheça, observa em você quais os pontos que tem que melhorar. Para quê? Para a gente começar a criar ali um plano de ação, de melhoria, né? Se permita ouvir, se permita receber um feedback. Às vezes não precisa nem esperar receber um feedback, mas pergunta como eu estou. Né? Eu posso melhorar? Onde que eu possa talvez desenvolver melhor o meu papel aqui na empresa? Então, assim, ele também tem que se abrir para o novo que está vindo ali na vida profissional dele. Tá batendo a porta, né? Ela está recebendo, ele tem que buscar também. Tem que buscar, exatamente. Tem que buscar como é que vai fazer. Sim, e às vezes os jovens, eles têm tanta energia, têm tanto conhecimento, assim, tantas ideias, e eles se veem fechados, inseguros, com medo. Então a gente tem que extrair isso deles. Estão saindo do casulo, né? Sim, saindo. E assim, não é só a vida entre a empresa, né, e a nossa instituição com a FED. Eles têm colégio, eles têm a vida afetiva, eles têm os sonhos, eles têm a vida familiar, né, um contexto familiar por trás. Então, assim, é um conjunto de muitas situações. Eles estão começando a ter responsabilidades que eles não já têm, né? Já ansiosos com a vida financeira, que eles já vão começar a ter essas responsabilidades financeiras com o salário que eles vão receber. Então, assim, são muitas informações na cabecinha deles, né? Ô Fê, você tá aqui, você é a nossa jovem aprendiz aqui, representando os nossos aprendizes hoje. Qual foi a dificuldade, assim, quando você iniciou, você chegou lá na Ouro Fino e falou assim, nossa, que você viu, assim, falou, não, isso aqui me trouxe um pouco, o que mais te deixou ansiosa? Acho que a pergunta é essa. Eu acho que tinha muita coisa pra fazer. Eu acho que foi a maior dificuldade que eu encontrei, a questão de me organizar. Eu sempre fui muito organizada do meu jeito. E aí, quando eu entro lá, acontece uma organização totalmente diferente. Então, a gente tem que aprender a se adaptar. Essa adaptação exige paciência, exige cautela, exige recomeçar, como você mesmo falou, né, Fê? De voltar a entender, gente, que eu acho que uma coisa muito importante, eu falo sempre para alguns jovens que me procuram, eu falo, gente, vocês são jovens aprendizes. Vocês estão aprendendo, né, Paty? Exatamente. Como é que você vê isso nos meninos, né? Porque eu vejo que às vezes alguns têm muita cobrança, eles se cobram muito. E às vezes eles esquecem que eles são aprendizes, eles pensam só que eles estão no mercado de trabalho. Como é que você vê isso? Essa situação assim deles se entenderem mesmo como aprendiz, que acertar, errar vai fazer parte desse processo. Assim como o compromisso tem que fazer, e respeito tem que fazer muita parte desse processo. Sim, eu vejo, pegando o gancho aqui nas duas situações, na sua pergunta e na colocação da Fê, a gestão de tempo é muito importante, tá? Então, você saber dar prioridades, aquilo que é mais urgente. Voltando, Lu, à sua pergunta, em relação à autocobrança dos jovens, né? É muito comum que eles cobrem muito deles mesmos quando eles entram no mercado de trabalho e às vezes eles esquecem que eles estão ali para aprender, né? Adquirir experiência.
e eles já se cobram como se fosse um profissional. Sim, é isso que eu percebo muito, Isso né? é uma coisa muito real. Porque quando a gente entrou que entrou uma galera muito grande. Muita gente tava ali se cobrando. E se eu fizer isso errado? E se eu não fizer isso certo? E se eu fizer isso certo, mas daí eu achar que fiz errado? O que vai acontecer lá dentro, né? Mas, igual o pessoal do meu setor costuma falar. Será que vai aprender? Se você errar, a gente faz de novo. Não tem problema. Eu acho essa postura da empresa que a Fernanda está citando, né, uma postura muito digna com o aprendiz. Sim. Porque o aprendiz, eu falo muito isso para os meninos. Às vezes eles falam assim, tá acontecendo não sei o que lá na minha empresa. Eu falo assim, gente, vocês precisam procurar, meninos. Quando tem um problema na empresa, nos procure o Probem, que cuida diretamente da relação de vocês com a empresa, porque vocês estão ali para aprender. Vocês não são ainda um funcionário, vocês são um jovem aprendiz. E é sobre isso que eu queria te fazer mais uma pergunta. Exatamente sobre isso, só concluindo, né? Essa ponte, às vezes eles esquecem que existe uma ponte entre o trabalho deles com o nosso trabalho aqui, o trabalho enquanto professor, a repartição do Probem e com o próprio RH da empresa. Então, nós, em conjuntos, que vamos dar essa sustentação e mostrar para eles que é um passo de cada vez, né? Então, eles estão para aprender. As dúvidas têm que ser tiradas conosco, conversar com a empresa, conversar com o Probem, para a gente tentar deixar vocês o mais seguros para dar sequência na jornada, né, no dia a dia. A gente entra numa parte que é o jovem aprendiz, que ele sabe se comportar, e tem o jovem aprendiz que ele tenta estar ali dentro, mas ele não se vê como um jovem aprendiz. Ele pensa que ele tem bastante intimidade com as pessoas, quando na verdade ele não tem. E aí acaba adentrando em uma parte que acaba tendo reclamações e ideias. Sim. O que acontece? Cada jovem tem um tempo de amadurecimento, né? Então, não dá para planificar todos com o mesmo comportamento. Então, é claro que nós vamos ter jovens que já vão iniciar essa vida profissional na sua carreira de forma muito intensa, produtiva, com um excesso de responsabilidade, com zelo. Isso até que gera, né, as ansiedades, uma autocobrança muito grande. E nós vamos ter alguns jovens que ainda vão amadurecer. Que o tempo dele é um tempo longo, demora. Então, o nosso trabalho se torna mais intenso com esses jovens. Então, a gente tem que perceber logo no início dessa postura, esse comportamento, né? Tanto a instituição, nós, colaboradores, professores, quanto a própria empresa, para já fazer as interferências de imediato, né? Para meio que socorrer esse jovem e mostrar para ele e preparar para que ele perceba a importância e a responsabilidade que ele atua numa empresa. Porque todo e qualquer trabalho na empresa, Lu, ele é de grande relevância, né? Então, o jovem maturo, às vezes ele ainda não vai ter essa percepção, mas com o tempo, né, ele vai sim se desenvolvendo. Eu acho muito interessante, Paty, porque eu penso o seguinte, quando eu penso nas diferenças que um traz, o outro traz. Não, eu sou super feliz. A Fernanda hoje mesmo trouxe uma fala muito legal. Ela falou assim, olha, lá no meu setor, nós somos como uma família. Sim. Então, esse senso que conseguiu passar para os meninos que estão ali no setor da Fernanda, na empresa que ela está, traz para ela um conforto de que aqui eu posso errar e vou ser corrigida, né? Mas eu também vejo valor também quando tem essa coisa de não ser tão valorizado, porque eu acho que são nos momentos difíceis que os meninos têm também a oportunidade de crescer, né? É bom crescer num ambiente que é favorável para o meu crescimento, mas é bom eu conseguir florir onde não era para eu florir. Florir, de alguma forma, aquilo ali era para talvez me murchar, mas eu vou conseguindo florir ali. E eu percebo que muitos de vocês, meninos, por mais que o processo está sendo dolorido, ao final dele vocês acabam crescendo. Vocês acabam saindo muito mais fortes, muito melhores do que vocês entraram. E depois lá na frente, gente, eu acho que isso se inverte, né, Paty? Você já está há bastante tempo trabalhando com os meninos no mercado de trabalho.
Também depois eles vão sair, vão ter talvez o primeiro emprego de carteira assinada, não como um jovem aprendiz, mas já com uma experiência de um chefe bom. Mas de repente lá na frente vai pegar um chefe ruim. O que pegou um chefe ruim aqui vai pegar um lá na frente bom. Isso, e a vida é assim, né? Não dá pra gente colocar isso numa forma e falar, não, vai ser todo mundo igual, né? Não, eu sempre falo com eles. A gente nunca vai escolher com quem nós vamos trabalhar. O ambiente de trabalho não é fácil, mas nós também podemos torná-lo mais fácil. Então, é essa maturidade mesmo, viu, Lu? De saber que as minhas dificuldades nesse ambiente vão me fortalecer para eu ter a escolha de, às vezes, permanecer neste ambiente, caso eu tenha oportunidade, ou de me preparar, me sentir mais forte para ir para um outro ambiente. Então, onde eu errei, onde não foi tão legal, onde uma experiência talvez não foi algo que fosse tão satisfatório para mim, em um outro lugar, em um outro momento, eu posso me sentir melhor e fazer melhor de mim também, né? Não só o da empresa, esperar só da empresa. É uma troca, né? De repente, tá tudo certo, mas na cabeça dele, ele não soube receber um feedback. Ali o mundo caiu. Sim, né? Então, uma das dicas, te respondendo lá nas primeiras perguntas, é saber receber o feedback. É ser humilde de olhar e falar, se alguém mais experiente está falando que tem algo que não tá legal, é porque não está legal. Então, eu tenho que ser resiliente, tenho que ser humilde, tenho que entender e dar um passinho para trás, né? Fazer o que tem que ser feito de forma correta e seguir adiante. A gente falou muito do jovem dentro da empresa, né? Dentro do mercado de trabalho já, o jovem aprendiz ali. Mas eu queria fazer uma pergunta voltando um pouquinho lá no início, quando eles vão passar pela entrevista, né? Até terrível entrevista, né? Que eles ficam desesperados porque vão ter a entrevista, né? Não é ser entrevistado é uma coisa, né? Delicada, é difícil, a gente sente medo mesmo, vai falar certo, vai falar errado, né? Dentro disso, qual é a dica? Ele terminou ali a iniciação profissional, vai ali começar, a gente tem uma turma grande que terminou a iniciação agora, que vão começar os processos de entrevista, né? Certo. Qual que é a dica, gente? Não seria ler só disso. Dentro desse contexto de entrevista, o que eu dou de dica, Lu, é o seguinte: primeiro passo, conheça a empresa que te convidou. Né? Entra no site, busca qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores, o que essa empresa faz, quanto tempo que ela está no mercado de trabalho, o que ela está buscando, quantos jovens aprendizes que ela tem, como que esse jovem está ali inserido nesse contexto. E além desse preparo, desse conhecimento da empresa, é claro, ele também tem que se preparar, no sentido, qual horário que eu tenho que chegar com antecedência, preparar minha roupa para eu ir bem apresentável, os meus cuidados de higiene, né? E seguro, confiante, saber que ele tem pontos positivos para agregar naquela entrevista, que ele tem alguns pontos que ele tem que melhorar, ele tem que ter essa ciência de saber se tem algum ponto ali que ele tem que ajustar e ser confiante, né? Eu acho que a confiança, se sentir confiante, porque ali ele não é melhor e nem pior do que ninguém, estão todos no mesmo barco, né? Então ali às vezes a comunicação, como ele vai se portar e comunicar, que vai ser bem decisivo. Paty, já entrando para a parte final da nossa entrevista, você acha que hoje, até para o jovem aprendiz, o mercado de trabalho está mais disputado? Eu falo isso pensando no cenário seguinte. A gente tem aí um X vagas para os meninos que entram na iniciação profissional. Talvez antes era mais fácil entrar até na iniciação profissional. Hoje a gente já tem um critério de desempate, de tudo. Você vê que cada vez mais esse mercado ele vai sendo mais disputado, esse jovem está sendo cada vez mais reconhecido, as empresas estão cada vez, apesar que elas, né, têm a lei que faz com que a empresa tenha que contratar, mas tem aquela empresa que ela já vai vendo o jovem aprendiz com aquele olhar que você falou. De futuro, né? De futuro. Você acha que esse mercado, com tudo isso que envolve ele vai se tornando cada vez mais competitivo, existe cada vez mais preparação? Lu, eu vejo sim, o mercado está muito competitivo, no sentido que as empresas estão mais exigentes, né?
E os jovens, sim, têm que estar mais preparados. Aquele jovem que tem um diferencial de postura, de comportamento, e ele já buscou um conhecimento técnico na informática, Qual a diferença? ele pode ter certeza que ele vai estar ali entre os primeiros. Isso é certo. Ele sai um passo na... Ele sai um passo. Por quê? Porque as empresas estão exigentes, né? E muitas das vezes a empresa não tem tempo de treinar, de preparar. Tá numa rotina, tá nos processos. Então, o quanto mais pronto para a empresa é melhor, né? Mas, infelizmente, a gente também tem que entender que nem todos têm a mesma condição e o mesmo ambiente e o mesmo preparo. Então, assim, o nosso programa, ele contempla jovens de todas as situações, inclusive jovens em condições de vulnerabilidade, nós sabemos disso. Então, às vezes, o contexto de aprendizagem lá do passado não tem uma base tão legal, tem um contexto familiar que conta muito, uma base escolar, enfim. E nós estamos aqui para tentar qualificá-los da melhor forma, porque todos têm que ter essa oportunidade de aprender e desenvolver, cada um no seu tempo, é claro. Mas aquele que tiver a boa vontade, que sente a proatividade, com certeza vai fazer diferença. De se preparar e buscar a nós, né, para dar esse apoio. Não, eu falo muito com os meninos que às vezes são mais próximos, que tem aqueles que nos procuram mais. Hoje na internet, Paty, a gente tem inúmeros cursos gratuitos. Você pega aí curso de Excel gratuito, você pega aí curso de Word gratuito, você pega tantas coisas, tem tanta coisa boa gratuita, né? Sim, é só isso, né? É muita coisa que eles têm gratuito. Existem várias plataformas. A Academy é uma. Ela oferece cursos de informática. Inclusive, eu fiz um curso nela que foi de animação digital. Olha que legal. Sim, aí entra muito a proatividade de querer buscar. Então, o conselho que eu falo e dou sempre para os jovens: sejam curiosos, organize seu tempo, não desperdice seu tempo com coisas desnecessárias e aprenda a criar logo seus objetivos e se conheça. Saiam de um tigrinho e vão fazer um isso, exatamente. Diminui o TikTok, sai um pouquinho do Instagram, ou filtra melhor os conteúdos que estão vendo, né? Que seja 1 hora, né, Paty, de conhecimento. 1 hora. Eu sempre aconselho eles, pelo menos 1 hora. Tira 1 hora do dia, aprenda uma planilha, um programa. Outro idioma. Busca um idioma. Hoje tem recursos gratuitos. Duolingo usa bastante, viu? Lá na empresa eles dão um curso de inglês pra gente e a professora usa o Duolingo pra gente. Então, assim, né? Então, é muito... Gente, eu acho que é agarrar a oportunidade, né? Agarrar a oportunidade e se reconhecer, né, Lu? Eu acho que eu tenho certeza que quando você se reconhece, que o jovem, ele dá a abertura, né, para falar assim: poxa vida, não tá legal, isso aqui não tá me fazendo bem, eu preciso virar a chave, tudo muda. Então, essa virada de chave, isso tá na mão do jovem, e nós somos a ponte e o apoio para que isso aconteça, né? Paty, para finalizar o nosso podcast de hoje, gente, não esquece de seguir o nosso canal no YouTube. O link vai estar na descrição do vídeo. A gente está também começando o nosso canal no Spotify do Conexão Jovem. E para encerrar, Paty, sabe o que eu queria te pedir? Qual palavra, qual frase que você traria para aquele jovem assim, ele recebeu um não na entrevista de emprego? O que você falaria para esse jovem? Olha, o que eu sempre converso com eles nesse momento de preparo, existem vagas específicas. Essa vaga não é para mim. Existe um outro lugar, um outro ambiente que combine comigo, com o meu jeito de ser, com as minhas habilidades. Então, quando o RH ele procura alguém ali na entrevista, o jovem tem características específicas para uma vaga. Não significa que aquela vaga é a única e definitiva. Não é porque eles ficam com a autoestima muito baixa quando não passa. Mas o que eu mostro para eles é o seguinte: vai ter outras oportunidades que está atrelada ao seu perfil, né? Então é muito questão de perfil. Então não desista, este não é o meu perfil.
Gente, as oportunidades elas surgem todos os dias. Eu acho que o podcast com a Paty hoje teve muito a agregar para vocês, para incentivar vocês. Paty, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Agradece, né, Fê? Muito obrigado mesmo. E, gente, Conexão Jovem tem sempre um assunto que é do interesse de vocês. Nós vamos ficando por aqui hoje. Um beijo no coração da tia Lu. Obrigada, gente. Obrigada.